Salve a todos, papai e filho Jesus. Amém. Estou muito feliz, como o presbítero falou, foi aqui que domingo da semana que vem completa exatamente 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio que eu me converti, no dia 19 de setembro de 2019. E hoje, pela glória de Deus, eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Não sou pregadora, mas o Senhor Jesus ordenou a todos os cristãos e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então hoje eu gostaria de ler com os irmãos a passagem que se encontra em 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. Vai glorificar o Senhor, continuamos conosco. Glória a Jesus. Quem encontrar, diga amém. Deus é maravilhoso. É uma passagem que é bem conhecida. Quando Davi quer transportar a arca. Aleluia. Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava sob o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando-o da casa de Abinadab, que estava sob o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abria uma ruptura em Uzá. E passou-se a chamar aquele lugar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, ó Pai, pela rica oportunidade de estar em tua presença, meu Pai. E por, meu Deus, poder falar da tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor me ajude, Senhor, meu Pai, para que eu fale
somente aquilo que é da tua vontade. Que o Senhor abra as nossas mentes e nossos corações, para que a sua palavra venha falar, meu Deus, conosco, ó Pai amado, e nos ensinar o que o Senhor tem a dizer para nós. Que nós guardemos nos nossos corações, nas nossas mentes, e vivamos de acordo com a tua palavra. Que seja belo ou que seja fel, mas que seja dita aqui a tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Essa passagem, ela é bem conhecida e ela fala, um pouquinho antes, ela vai dizer que Davi ele construiu uma casa para ele. Uma casa de cedro, uma casa bonita. E Davi ele teve uma boa intenção. Porque ele pensou, eu vivo numa casa boa, eu vivo numa casa confortável e a arca de Deus não tem um lugar para repousar. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer a arca de Deus para junto de mim. Então Davi teve uma boa intenção. Só que, da mesma forma que Davi teve boa intenção, Uzá também teve a boa intenção. A arca ia cair e Uzá segura na arca para que ela não caia. Porém, há um grande problema quando nossa boa intenção não está de acordo com aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes, aquilo que está em nossos corações não é o que Deus quer. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Lá em Jeremias 17:9, está escrito assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas é perverso. Quem o conhecerá? E aqui, como é um culto evangelístico, eu vejo que pessoas estão escutando essa mensagem. Ela é tanto para quem é cristão quanto quem não é. Muitas vezes as pessoas abrem a boca e falam: o Senhor sabe o que tem no meu coração. Mas não basta saber o que há no coração. O que há no coração deve ser manifestado em nossas vidas com obras. No caso do cristão, com obras de obediência. Existe uma maneira certa de transportar a arca. O Senhor deixou isso descrito. Está lá no livro de Êxodo. A arca ela tinha 4 argolas de ouro e ali deveria ser colocado varas feitas de uma madeira específica. E assim a arca ela deveria ser transportada. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós não consultamos a palavra do Senhor porque nós temos boa intenção. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quando nós queremos alguma coisa, nós buscamos o Senhor, nós perguntamos ao Senhor. Quantas vezes Davi consultou ao Senhor? Quantas vezes nós oramos e perguntamos ao Senhor, o que é que eu devo fazer? Mas quando a gente acha que está fazendo algo que vai agradar a Deus, às vezes a gente não consulta. Mas nem sempre aquilo que nós estamos planejando no nosso coração agrada ao Senhor. Então, nós vemos isso também um pouquinho mais à frente, em 2 Samuel, capítulo 7. Lá, Davi fala que ele quer construir uma casa para Deus. Como nós vimos aqui no final dessa passagem, depois do que aconteceu com Uzá, Davi se pergunta, como é que eu vou fazer para transportar a arca? E lá no livro de Crônicas vai dizer que Davi ele vai pedir para os levitas trazer, porque está escrito lá, na palavra de Deus, como é que devem ser feitas as coisas de Deus. Então Davi, depois que ele consegue transportar, ele quer fazer uma casa também. E o profeta Natan fala para Davi o quê? Vá e faça conforme a vontade do seu coração. Mas quando Natan chega em casa, Deus fala para Natan, volta lá e fala que ele não vai fazer. Porque a mão dele está suja de sangue. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, no nosso coração, a gente tem uma vontade e por ela ser algo bom, nós acreditamos que isso provém de Deus. Mas nem sempre é. Então nós, como cristãos, devemos aprender a fazer uma coisa.
seja o que for, o plano que nós tivermos a fazer, consultar ao Senhor. Mas consultar ao Senhor não necessariamente como era feito naquela época. Porque naquela época eles tinham que consultar profetas, naquela época eles tinham que tirar a sorte para saber o que o Senhor queria falar com ele. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou, ele fez de nós sacerdotes. Hoje em dia a nossa ligação com o Pai é diretamente por meio de Jesus Cristo. Nós não precisamos ficar procurando profetas para nos dizer o que fazer. A gente pode falar diretamente com Jesus por meio da oração. Mas nem sempre quando a gente fala com Jesus por meio da oração, ele responde na hora ou do jeito que a gente quer. Muitas vezes ele fica em silêncio. E aí o que a gente faz? Consulta diretamente a palavra dele. Porque a vontade de Deus ela é completamente revelada na palavra dele, que é a Bíblia. Não há pergunta que nós façamos a Deus que não haja na Bíblia. Então a vida do crente tem que ser como falou Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor e meditarei na palavra do Senhor de dia e de noite. E infelizmente hoje em dia o que tem faltado muito na vida do crente é meditar na palavra do Senhor. A gente escuta louvores, a gente escuta muitas vezes pregações que não condizem com a palavra do Senhor. Por exemplo, eu estou aqui falando a palavra do Senhor. Eu estou tentando citar aqui alguns versículos, né? Falei aqui onde que se encontra o que eu estou falando. Talvez vai ter algumas coisas que eu vou falar aqui que eu não vou dar referência, mas que está na Bíblia. O que a gente tem que fazer? Pesquisar, olhar, ver se é isso mesmo. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja e quando nós chegamos aqui no local de culto, que alimenta, a palavra é alimento, a gente se alimenta com qualquer coisa. Uma vez um amigo meu, ele me disse que ele numa pregação, ele falou: se eu estiver na igreja e eu escutar algo que está completamente contra a palavra do Senhor, eu não vou ficar sentado ali ouvindo. Eu vou me levantar e vou sair. Porque se eu for num restaurante com a minha família e eu estiver ouvindo uma palavra que não agrada... Desculpa, se eu for num restaurante com a minha família e estiverem servindo comida podre, eu não vou engolir. Porque quando eu escuto a palavra do Senhor, eu não confiro se aquilo está bom ou se aquilo está estragado antes de eu trazer para mim. Muitas vezes a gente se guia por louvor e nem sempre o que a letra do louvor está escrito quer dizer que vai acontecer. E tem gente que vive hoje a teologia do louvor. Entendeu? Quem tem promessa de Deus não morre, não? Não morre? Quando Abraão morreu, a geração dele já era maior do que a areia da terra? Mais incontável das estrelas do céu? Mas as pessoas às vezes vivem o que está no louvor. E muitas vezes o louvor não é o que está na Bíblia. E nós devemos seguir o que está na Bíblia. Davi teve boa intenção? Sim. Uzá teve boa intenção? Sim, mas morreu. Quer dizer que Deus mandou Uzá para o inferno? Não, nós não sabemos, não podemos dizer isso. Mas quando a gente faz aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor, há consequências. As coisas do Senhor têm que ser feitas de acordo com a palavra dele. Quer dizer que a gente vive como na época da lei, então eu tenho que seguir os 10 mandamentos? Eu escuto muitas vezes as pessoas chegarem para mim, principalmente lá na faculdade, e dizerem assim: olha, as pessoas veem que eu sou crente, mas eu sigo os 10 mandamentos. Só que a palavra do Senhor vai dizer que os mandamentos de Deus, eles não foram dados para que as pessoas se salvassem. Pelo contrário, os mandamentos de Deus foram dados para que nós percebêssemos que é impossível cumprir a todos. E por isso nós precisamos do Salvador, que é Jesus Cristo. Foi o único que cumpriu tudo e morreu sem pecado. Ressuscitou, vive, reina e voltará. E como foi dito aqui no início do culto, o fardo do Senhor Jesus, ele é leve. Então, parece que eu estou me contradizendo, né?
tem que seguir a lei ou não tem que seguir a lei? Quando foi perguntado ao Senhor Jesus, Senhor, qual os maiores mandamentos? O Senhor Jesus ele falou, olha, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Evangelho de Mateus, como eu disse depois, vocês podem conferir, mas vocês todo mundo conhece, né? E quem estiver ouvindo que não conheça, está lá em Mateus, está dizendo isso. Quando a palavra fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esses são os maiores mandamentos, por quê? Quando fala amar a Deus acima de todas as coisas, já engloba os primeiros mandamentos. Não usará o nome do teu Deus em vão, porque você ama o teu Deus. Não terá outros deuses, porque você ama o teu Deus. E a mesma coisa quando ame ao próximo. Porque se você ama o próximo como você ama a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai invejar. Mas nós ainda estamos no processo de santificação. Aquele que diz que não pecou, já está pecando por que mente. Então, como é que eu faço para seguir os mandamentos de Deus? Ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E volta naquilo que eu falei. Como eu tenho uma vida de comunhão com o Espírito Santo? Conhecendo o Senhor. Porque quando eu passava aqui na rua e o presbítero falava comigo, me convidava para vir aqui quando eu não era crente, eu conhecia ele de ouvir falar, de longe, né? Oi, bom dia, boa tarde. Mas quando nós começamos a conversar, quando nós começamos a nos aproximar de alguém, a gente vai criando vínculo, a gente vai criando amizade. E é assim que a gente faz com Deus. Como é que a gente faz para conhecer melhor a Deus? Cria amizade com Deus. E como é que eu faço isso? Conversando. Converse com Deus. Isso eu falo para vocês, mas serve para mim também. Porque a gente está aqui porque a gente quer ir para o céu. Porque a gente quer passar a eternidade com Deus. Mas às vezes a gente não tem 10 minutos, 5 minutos do nosso dia para poder ficar com Ele quando a gente está aqui na Terra. Então, o que a gente faz para conversar com Deus? Na oração, nós falamos com Deus. Muitas vezes Ele responde até de forma audível. Mas a forma que Deus tem de falar conosco é através da palavra dEle. É através da Bíblia. É aqui que nós pegamos a instrução de como agradar a Deus. Não só com boa intenção, mas fazendo a vontade dEle. Aí a gente se pergunta, mas mesmo se eu estou lendo a palavra do Senhor, eu estou aprendendo da palavra do Senhor, e mesmo assim eu pecar. Isso o apóstolo Pedro fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, vocês têm um advogado que é Jesus Cristo. Então, se a gente errar, se nós errarmos, nós temos a quem pedir ajuda. É o Senhor Jesus Cristo. Porém, o Evangelho, ele requer arrependimento. E muitas vezes, nós temos o pecado de estimação. Qual é o pecado de estimação? Eu pego hoje esse pecado, amanhã eu pego de novo o mesmo pecado, aí eu peço perdão. Depois eu peço de novo o mesmo pecado, peço perdão de novo, e aí ela fala assim, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Ele está vendo que você não quer mudar. E a palavra que é dita desde o dia de João Batista é arrependei-vos. E o que é o arrependimento? É quando eu faço algo, eu não quero mais fazer aquilo e eu abandono aquilo que eu fiz. E infelizmente muitas pessoas do mundo não querem seguir a Jesus porque não querem se arrepender. Muitos crentes perdem a comunhão com Cristo porque não querem abandonar os seus pecados. Mas nós temos um advogado para quem é crente e temos um Salvador para quem não é crente.
Então, irmãos, a minha mensagem, eu falo muito, né? Mas hoje eu queria falar bem pouquinho mesmo. E é a respeito disso, de fazer a vontade de Deus e não a do nosso coração. E para quem está ouvindo, que não é cristão, e fala, olha, hoje ainda não. A palavra de novo, essa noite te pediria a tua alma. E se pediria a tua alma hoje? A gente dorme e não sabe se acorda. E se eu estou em pecado e não peço perdão a Deus sendo crente? Se eu deixar para amanhã? Se eu continuar guardando meu pecadinho de estimação? O dia de abandonar o pecado é hoje. Seja para quem é crente, seja para quem não é crente. O Senhor já está às portas. E mesmo que o arrebatamento não seja daqui a 10 minutos, a nossa vida vai durar até quando? Nós sabemos? Não, só o Pai sabe. Então nós precisamos parar de viver achando que o que está no nosso coração está de acordo com Deus, com o que Deus quer, só porque parece bom, e passar a fazer o que a palavra do Senhor manda. E para quem diz que tem Jesus no coração e que Deus conhece, a palavra diz em Mateus 10:33, mas qualquer um que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não adianta ser uma pessoa boa, caridosa, dizer que tem Jesus no coração, dizer que Jesus me conhece, dizer que Jesus sabe que eu faço, mas você está negando Ele. Porque você não está trocando os seus pecados pelo Senhor. Nós devemos trocar os nossos pecados pelo Senhor. Nós devemos ter tempo para Deus. Porque quanto mais tempo nós passamos na presença do Senhor, mais próximo deles nós ficamos. Moisés ficou 40 dias na montanha. E quando Moisés desceu da montanha, o rosto dele resplandecia tanto que tiveram que colocar um pano. Jesus é a luz do mundo. Nós, como Ele, somos luz desse mundo. Nós, como Ele, somos sal na terra. Nós temos que iluminar. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos iluminados pela luz dele. Imagina que maravilhoso seria os lugares onde nós formos, a gente nem precisar dizer que é crente, a pessoa só olhar e falar, eu vejo uma luz diferente em você. Essa luz, ela se chama Jesus. Uma coisa muito branca, muito clara, muito límpida, é assim que é a luz. E o pecado, ele suja, ele mancha. O sangue de Jesus, ele lava. Mas aquele que o recebe como Salvador, se arrepende, abandona o pecado, essa parte foi para quem não é crente, persevera até o fim, essa parte é para quem é crente. Então, irmãos, a mensagem é essa, foi bem curta. Busquemos ao Senhor, aprendamos, né, da palavra do Senhor, que nós voltemos a fazer como os crentes de Bereia. Aleluia. Se a pessoa leu a palavra ali, não fecha a Bíblia não. Fica com a tua Bíblia aberta. Traz um papelzinho, uma caneta. Às vezes as pessoas podem até me julgar mal. Eu fico com o meu celular na mão. Eu tenho um bloco de anotação no meu celular. Eu vou anotando o que eu escuto na pregação e também o que Deus vai falando comigo através daquela pregação. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Um irmão do grupo de jovens que eu participo lá na igreja congregacional, ele não é brasileiro, ele é africano, não lembro de que país agora. Ele falou que no país dele, se chegar no culto
e tiver alguém que não está com caderno e caneta ou lápis na mão, ele sabe que ou a pessoa é desviada ou está se convertendo agora. Porque lá as pessoas fazem igual os crentes de Bereia. E a gente não quer fazer mais. A gente está engolindo qualquer coisa, a gente está vivendo de qualquer jeito, achando que só porque a gente acha que é bom e que Deus conhece o nosso coração, a gente está fazendo certo. Mas Davi achou que estava fazendo certo. E por causa do erro dele, que Uzá engoliu. Porque quem errou foi Davi, mas quem morreu foi Uzá. Se a gente escuta da boca do pregador, da palavra do irmãozinho, do profeta ciclano, mas não escuta diretamente as ordens do Senhor, quem fica no risco de morrer somos nós. Porque nós não vivemos sem água nem sem comida. A água é Cristo. O ser humano ele não consegue viver sem água. 70% do nosso corpo é água, assim como 70% do planeta Terra é água. Sem água a gente não vive. Pode viver 2, 3 dias uma pessoa vive sem água. Sem comida a pessoa até vive por um tempo. Pode viver até meses sem comida. Mas ela vai ficando fraca até morrer. E é assim que a igreja tem morrido. Porque a igreja tem abandonado a palavra do Senhor e vivido o evangelho do amor sem cruz. Do amor sem o dever. Do eu vou carregar a arca, eu vou pregar o evangelho, eu vou convencer as pessoas, independentemente do que eu estou fazendo para convencer essas pessoas, porque Deus conhece meu coração, porque eu tenho que pregar o amor, mas o evangelho sem cruz não é evangelho. Amém, irmãos? A palavra acho que ela foi um pouco dura, foi curta, mas foi até aquilo que o Senhor me deu e eu não vou ultrapassar, para que não fique nas minhas palavras, tá? Desejo para vocês e também para mim que a gente venha ter um compromisso maior com o Senhor, que nós criamos o hábito de ler a palavra. Quem não lê, tem canais hoje no YouTube que você consegue ouvir a palavra. Ou então, nem assim eu consigo, não tenho acesso. Oração. A gente deve orar de joelho, mas pode orar andando, pode orar lavando a roupa, pode orar no ônibus. Comunhão com Deus. Vamos saber o que o Senhor quer de nós. Porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. O fardo com Jesus é leve, é suave, mas não é sem fardo. Existe um fardo. Nós somos salvos pela graça, como diz em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça. Isso vem por meio de Deus. E nós perseveramos pelo Espírito Santo. Mas que, para que Ele habite no nosso corpo, existem regras. E qual é a regra? Ter um templo limpo para Ele habitar. Não está completamente limpo. Ele será limpo quando Jesus voltar. Porque diz em 1 Coríntios 15:52, e quando nós formos arrebatados, aliás, os mortos ressuscitarão primeiros, e nós, juntamente com Ele, teremos nossos corpos transformados. E com Ele seremos arrebatados. Nesse momento, nós estaremos completamente limpos. Nós ainda não estamos santos sim, em processo de santificação. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas para saber como andar em santidade, é preciso comunhão. Porque sem comunhão, eu não sei quem é Deus. Se eu não sei quem é Deus, eu não tenho intimidade com Ele. E é preciso intimidade. É preciso que nossas vestes estejam limpas, para que o Espírito Santo Ele habite em nós e nos dê graça, força, sabedoria e fé, para que nós perseveremos neste mundo que jaz no maligno, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu agradeço a minha oportunidade, vou deixar para o presbítero fazer o apelo. Eu não vou fazer o apelo não, porque eu gosto quando ele faz o apelo, porque ele faz um apelo assim, que toca nos corações. Amém? Deus abençoe a todos nós.
Aleluia. Como Deus falou no meu coração nessa noite, quero ter falado ao Senhor também. Deus falou que de boa vontade tem muita gente no inferno, muita gente. Vou ajudar os crentes porque eu vou pegar uma carona no céu. Não. Eu vou errar a vida toda. No último dia da minha vida eu aceito Jesus e vou para o céu. Quem te garante que tu vai estar vivo amanhã? Quem te garante que eu com 61 anos não vou bater as botas essa noite? Antigamente falava bater as botas. E Deus falou também do pecado de estimação. Deus falou de um pecado de estimação. Sabe por que Judas foi para o inferno? Judas Iscariotes? Porque ele tinha um pecado de estimação. Era roubar. Impressionante. E ele ainda era o que segurava a bolsa do discipulado. Aí, Jesus sempre dá uma chance a ele. Aí, quando aquela mulher pega aquele perfume caríssimo, Gabriel, quebra o frasco e joga ali em Jesus, ele, que absurdo! Perfume caro desse, para ser jogado assim, por que não vende dar aos pobres? Aí o Evangelho de João fala, ele falava isso, não é porque tinha pena dos pobres, mas é porque era ladrão e roubava a bolsa. Foi um pecado de estimação que foi, até julho, no dia que ele estava durinho da Silva, os homens chegaram para ele, Judas, eu estou sentindo que você quer fazer negócio com a gente só quer esse Jesus, onde é que ele está? A gente só quer ele. E Judas, quanto é que vocês vão me pagar para me entregar ele? Olha só, o pecado de estimação como vai evoluindo. Chega um momento que estoura. Então, se alguém aqui nesta noite tem algum pecadinho de estimação, hoje Jesus pode quebrar isso. Eu também pego, irmãos. Eu também erro, mas eu culto a Deus para que os meus pecados não venham a ser de estimação. Eu errar hoje, errar amanhã, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Tem alguém aí? Vamos baixar a nossa cabeça aqui e vamos orar. Se alguém está com pecado de estimação, chega Jesus, eu quero quebrar isso. Jesus, eu quero tirar da minha vida. Eu quero falar com você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Você só vai para o céu quando aceitar Jesus como seu Salvador. Então, alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, a igreja vai estar orando agora. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E a igreja vai estar orando agora para cadeias serem quebradas. Você que está aí do lado de fora, aí, no bar, na esquina, onde você estiver nesta hora, a oportunidade está sendo estendida para você. A igreja está orando por você. Jesus está batendo na porta do teu coração, dizendo: eu quero entrar, eu quero te fazer feliz, eu quero te libertar, eu quero te dar paz. Porque paz só Jesus pode dar, gente. Só Jesus pode dar. E a igreja está orando por você. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Levante a sua mão aí aonde você estiver e diga: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. Se aceitou, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Se não aceitou, você está correndo o risco de vida eterna. Você está correndo um risco, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, de estar partindo para a eternidade sem Cristo e sem salvação.